Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês, mesmo que à distância. É uma alegria poder compartilharmos juntos o amor do Senhor. E eu já te cumprimento com a paz do Senhor, que a gloriosa paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Eu estou com saudades de vocês. Tenho, nesses momentos que estamos em isolamento, não tenho deixado de lembrar de cada um dos irmãos nas minhas orações. Amém? E eu gostaria que você, nesse momento, reunisse a sua família aí na sala ou no quarto, onde você estiver, que você possa pegar a tua Bíblia, acompanhar este culto, esta celebração que o Senhor está proporcionando para nós. Este é o cuidado do nosso Deus. Nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para sermos juntos alimentados pela tua palavra. Amém, queridos? E eu gostaria de te lembrar, de trazer a você, logo nessa abertura, uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Eu quero dizer a você, diante deste cenário que nós estamos vivendo, não temas, não tenha medo, não fique ansioso, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, em toda a história da criação, Ele nunca foi pego de surpresa. Amém? E o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Ele já preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Ou seja, nada pode pegar o nosso Deus de surpresa. Ele já conhece todas as coisas. Amém? E nesse momento eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 139. O Salmo que fala da onisciência, da onipresença de Deus. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Ainda que a nossa versão possa ser um pouco diferente, mas não tem problema, porque nós vamos entender do mesmo jeito, o Senhor irá falar conosco. Salmo 139. E na medida que eu for lendo este salmo, eu já vou estar fazendo algumas aplicações nos versos. Amém? Salmo 139 diz assim: Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, Tu sabes de tudo. Aleluias. Até aqui por enquanto. Aqui o salmista Davi, ele começa a dizer que Deus sabe de tudo, que Deus conhece dentro dele, e isto faria com que o salmista ficasse mais tranquilo diante de Deus, porque você sabe que tem um Deus que é amigo, e é um Deus presente, amigo e verdadeiro, como Jesus, o nosso Senhor, que está conosco, que não nos abandona, que está aí do teu lado, que conhece as palavras antes mesmo que elas saem da nossa boca, que conhece os seus pensamentos, que conhece os seus sentimentos, as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas habilidades. O Deus que conhece tudo
é maravilhoso termos um Deus que conhece todas as coisas, porque muitas das vezes nós não conseguimos nem nos expressar, não é verdade? Às vezes a gente quer expressar para Deus até em oração, e a gente tem certa dificuldade, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a palavra que nem chegou na nossa língua. Ele sabe o que nós queremos dizer a Ele, mas o Senhor, Ele sabe também de tudo aquilo que nós estamos passando, de tudo aquilo que está acontecendo. Ele sabe o que nós queremos dizer a Ele, Ele sabe de tudo aquilo que você tem vivido, de tudo aquilo que você tem passado. As pessoas, inclusive, elas podem te julgar por não te conhecer, mas o Senhor, Ele te conhece. Amém? E é muito bom sabermos que temos um Deus que nos conhece. E nós não precisamos nos justificar diante de Deus. Nós nos justificamos para os homens, porque os homens não nos conhecem. Mas para Deus, para o Senhor, nós não precisamos nos justificar. Então aqui é tanto para um aspecto positivo, como para um aspecto negativo. Se eu tenho uma maldade dentro de mim, Deus, que nos sonda, Ele sabe, não adianta nós fingirmos, não adianta nós tentarmos fingir, não adianta nós escondermos, querendo mostrar que somos uma boa pessoa, sendo que não somos uma boa pessoa. Não adianta fingir para as pessoas, fingir de repente para a esposa, para o marido, para os filhos, ou para o nosso chefe no trabalho. O Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. Ele esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor, Ele nos conhece, e é melhor nós nos arrependermos e termos uma vida de oração e de comunhão, de obediência e de temor ao Senhor. No verso 5, vamos ler agora do verso 5 até o verso 12. Tu me envolves por trás e pela frente, e pusestes a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu está lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Olha como esses versos são profundos. O salmista, ele diz que o Senhor os cerca em volta. Onde nós formos, Deus, ele está. Lembra do profeta Jonas, quando Deus disse a ele para ir
pregar em Nínive, o que ele faz? Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, um lugar completamente distante. Mas Deus estava lá. E Deus foi junto com Jonas. E quando Jonas foi ali engolido por um grande peixe, até ali nas profundezas do mar, o Senhor estava lá. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas. É isso que o salmista ele quis dizer quando o Senhor o cerca em todas as áreas da vida dele. E o conhecimento de Deus que ele estava tentando adquirir era maravilhoso demais para ele. E aí ele fala no verso 7, para onde fugirei eu do teu espírito? Como fugir do Senhor? O Senhor é tremendo. Quando Ele quer nos abençoar, Ele nos acha. Mas também, se for preciso nos corrigir, Ele também nos acha. No verso 12, o salmista diz que as trevas e a luz, a noite e o dia são a mesma coisa diante do Senhor. Então, queridos, o que está em oculto, o Senhor está vendo tudo. Tudo aquilo que está acontecendo em oculto neste momento, o Senhor está vendo. Toda essa injustiça, toda essa corrupção, toda essa maldade, o Senhor está vendo tudo isso. Por isso, fique tranquilo. Tudo aquilo que está acontecendo com o mundo e com você neste momento, o Senhor Ele está vendo. E Ele está aí com você nesse momento. Amém? Deus, Ele está conosco neste período de isolamento social. Nós podemos ver nos evangelhos, quando Cristo foi ali crucificado, e eles estavam ali temerosos depois da morte de Cristo, os discípulos estavam ali escondidos, e de repente o Senhor entrou, ultrapassou aquela parede e disse a eles: paz seja convosco. Olha que glorioso. Nós não precisamos temer. O Senhor, que conhece todas as coisas, está conosco. Para Ele não há barreiras, não há impedimentos. Amém? No verso 13 ao verso 16, diz assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Pois minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Olha que maravilhoso, que profundo são esses versos. O salmista ele está dizendo que o Senhor o conhecia no ventre materno, antes que ele fosse formado. Deus o fez de uma forma terrível e maravilhosa. Como é que Deus nos fez, irmãos? Como é que Ele nos formou no ventre da nossa mãe? Os nossos sentimentos. Os bebês, quando nascem, eles nascem com sentimentos, com vontade, com desejos. Deus fez tudo isso. O mesmo Deus que te formou é o mesmo Deus que pode mexer naquilo que está errado
naquilo que não está dando certo, naquilo que está fora da vontade dele para as nossas vidas. Não importa aonde está o teu problema, não importa onde está o nosso problema. Se é no emocional, se é na tua saúde física, ou em alguma outra área da sua vida, Deus pode tocar naquilo que está errado. O mesmo Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, Ele conhece todas as coisas. É isso que o salmista quis dizer. Os teus olhos me viram ainda informe. O Senhor me formou no ventre da minha mãe e me viu. Glórias a Deus. Que maravilhoso, que glorioso. E eu creio que o Senhor, Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas. O Criador, Ele ainda ama a sua criação. Ele tem poder para mexer na minha e na sua vida. E por isso, querido, confia nesse Deus maravilhoso. Entrega a tua vida nas mãos desse Deus que pode todas as coisas. E você verá o que Ele é capaz de fazer na tua vida. Amém? Verso 17 ao verso 22. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles, se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Certamente tu matarás o perverso. Ó Deus, apartai-vos, portanto, de mim, vós, homens sanguinários. Pois eles falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, como os meus inimigos. Aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele vingará toda essa injustiça, toda esta iniquidade que está acontecendo. A vingança pertence ao nosso Deus. E, na verdade, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Pelo contrário, nós temos que nos levantar como intercessores deste mundo. Amém? Esta é a vontade do Senhor. E para nós fecharmos este salmo, vamos ler do verso 23 ao verso 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que este salmo seja a nossa oração. Este salmo maravilhoso que fala da onisciência, da onipresença do Deus que tudo sabes, que tudo conhece, que não é pego de surpresa, que conhece a minha e a sua vida, que nos formou no ventre da nossa mãe, quando nós não tinha ainda nem forma. No seu livro, Ele já escrevia a minha e a sua história. Que nós possamos nesse momento orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E vamos já orar também pela ministração da palavra, que mais uma vez nós seremos alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, juntamente com cada um desses meus irmãos, os teus filhos, Pai, que estão em casa nesse momento,
participando dessa celebração. Senhor, nós nos unimos em um só corpo, em um só espírito, para te agradecer, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor conhece todos os nossos caminhos. O Senhor vê, o Senhor contempla tudo aquilo que o teu povo, a nação, está passando. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos nesse momento nos apoiar em Ti, nos confiarmos apenas em Ti, termos a esperança no Senhor, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro. Senhor, eu quero Te pedir, alinha as nossas vidas com os Teus planos, com a Tua vontade, com tudo aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito no Teu livro. Sim, Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, nos alinha com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Senhor, eu Te agradeço também por esta oportunidade de estarmos aqui. Quero Te pedir, Senhor, em favor da ministração da palavra, onde mais uma vez nós seremos alimentados pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra, ela, através das redes, ela possa, Senhor, tocar cada vida para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Continua, Senhor, abençoando a vida dos nossos pastores, fortalecendo, sustentando e os capacitando para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Voltamos mais uma vez a estarmos juntos. Alegria poder entrar na tua casa mais uma vez, através desse aparelho, desse televisor, pela internet, e que Deus possa continuar, falando aos nossos corações, como eu creio que já tem falado através da leitura desse salmo, um salmo maravilhoso, onde manifesta ali, o salmista reconhece a onipresença, onisciência, onipotência desse Deus maravilhoso. Diz ali no início desse salmo, que uma palavra não chegou nem na minha boca, nem chegou ainda, o Senhor conhece. E eu quero dizer que eu volto aqui neste dia, nesta noite agora, para trazer uma palavra da parte do Senhor, mais uma vez para a tua vida, porque a palavra ministrada nesse lugar tem sido palavra do nosso Deus. Mas em particular, o Senhor me inquietou nesta tarde, e algumas coisas precisaram ser mudadas com relação àquilo que pensávamos a respeito da ministração, para que você entendesse, meu irmão, minha irmã, que o Senhor se importa contigo, e Ele tem a tua vida em grande conta, Ele é aquele que conhece as tuas ansiedades, o teu medo, a tua preocupação, que tem muitas vezes transformado em desespero, mas que o Senhor nos dê uma palavra que venha como bálsamo, como refrigério para a tua alma, e que não olhemos para as circunstâncias nesses dias. Elas estão à nossa volta, elas têm sim feito barulho, são muitas vozes, mas vamos atentar sempre para aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Rodrigo, que se dispôs nessa noite a estarmos juntos, e que o Senhor o recompense, mas que a partir de agora, o Senhor continue a falar aos nossos corações. Abra a palavra do Senhor no Salmo 62. Salmo de número 62, eu quero ler esses 12 versos. É um salmo de Davi, na verdade é um cântico, é um hino de louvor ao nosso Deus. Diz assim:
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. São mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina, e as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amados, nós chegamos no momento onde o salmista vivia uma situação difícil. E quanto de nós não passamos situações difíceis nos nossos dias, a ponto de muitos de nós entrarmos em desespero. E eu dizia no início dessa ministração que o Senhor muda a palavra, o Senhor dá uma direção, tudo por amor às nossas vidas. Eu não sei como você se encontra nesse domingo à noite, já nós entrando praticamente no meio, do mês de junho, iniciou-se esses dias, e hoje é dia 14 de junho, e nós podemos dizer que quem nos ajudou até aqui foi o Senhor. Mas vem as circunstâncias, vem as dificuldades. Davi passou por essas experiências. Para vocês terem uma ideia, nesse momento que ele escreveu este hino de louvor e adoração ao Senhor, ele tinha sido traído pelo seu filho Absalão, aquele que ansiou o governo, o trono de seu pai Davi. E se não bastasse, ele foi apoiado por Aitofel. Aitofel era um conselheiro, um ancião próximo de Davi. Só para vocês terem uma ideia, está relatado em 2 Samuel 17:1, ele começou a buscar estratégias para derrubar Davi do trono. Então você vai ver ali Aitofel orientando Absalão. Aitofel, aquele que era conselheiro de Davi, se volta contra Davi. E Aitofel tinha uma outra peculiaridade, característica. Ele era pai de Eliã. Eliã era pai de Betseba. Então Aitofel, ele era avô de Betseba, a mãe de Salomão, depois veio ser a mãe de Salomão, e então ele era bisavô de Salomão. E foi uma traição difícil, tanto o filho quanto o conselheiro se voltam contra Davi. Mas Davi, ele não se entregou ao desespero. E nós podemos pensar, mas era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero dizer que Davi era um homem que errava, um homem com as suas limitações, um homem com as suas necessidades, um homem com as suas aflições, um homem com as suas batalhas, um homem perseguido, um homem muitas vezes
se indignava de ver dentro da sua própria casa e no meio, não é, dos seus conselheiros se levantar uma terrível traição. Mas ele escreveu esse salmo e manifestou aqui a sua confiança em Deus. Eu, na verdade, não sei o que você está passando nesses dias e em quem você tem depositado a sua confiança. Quem sabe você está esperando uma resposta de homens, ou de alguma coisa, ou de alguém. Mas eu quero dizer que a nossa resposta, a nossa vitória, ela vem do Senhor. Nesse salmo, ele demonstra a sua confiança só no Senhor, não é? Trata-se, como eu disse, de um hino, de um cântico, porque nós podemos ver aqui que quando chega no verso 5 e verso 6, faz a repetição daquilo que foi, não é, cantado, escrito no verso 1 e no verso 2. A minha alma espera somente em Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos, por circunstâncias, por situações, porque Deus quer nos ensinar em quem nós devemos verdadeiramente depositar a nossa confiança. Eu tenho dito constantemente aos nossos irmãos no aconselhamento pastoral: você não vai ver momento algum Deus nos orientando a confiarmos em homens, em confiarmos em coisas. Nós, não é, amamos as pessoas, nós cuidamos e zelamos das coisas, mas nós temos a nossa total confiança somente no Senhor. E Davi, para ser o escritor, não é, da maioria dos salmos, né, de 150 salmos, Davi escreveu mais da metade desses salmos. Ele aprendeu por aquilo que ele passou. Se nós lembrarmos, não é, de Jesus, nós vamos ver que ele aprendeu por aquilo que ele sofreu, porque ele veio como homem, passou por momentos de aflição e aprendeu por aquilo que sofreu. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem e habitou, foi tentado em tudo e venceu. E nele nós também podemos vencer, em Jesus. E Davi, não é? Aqui nesse momento podemos ver que a confiança dele estava no Senhor. Ele procura ensinar, não é? E desafiar os homens a depender somente de Deus. Quando nós começamos fazendo a leitura verso a verso, nós vamos ver, não é, Davi sendo usado para escrever um cântico, verdadeiramente desafiando os homens a confiarem somente e dependerem somente de Deus e abandonar a sua confiança na força humana, na sua capacidade humana, na sua robustez, não é? E não só isso, não é? Também na riqueza, naquilo que se acumula nesse mundo, com seus bens. Então Davi, ele é usado nesse propósito. Ele apresenta o contraste entre Deus, a forte rocha, entenda isso, de refúgio, e os homens falsos. Se Davi, ele descansasse, ele se acomodasse, ele não teria sido vitorioso. A parte dele ele fez. Por várias vezes fugiu, escapou. Nós ouvimos uma ministração nesses dias que ele, né, chegando numa certa localidade, ele se fez de louco para ali não morrer. Mas ele, com tudo isso, aprendeu que a confiança dele devia estar no Senhor. Porque olha o que fala aqui no verso 9: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balança juntos. Isso quer dizer, independente de circunstâncias. E o Senhor me leva a pregar nessa noite, porque quem sabe você está numa expectativa da vinda, da ajuda de alguém, não é, que aos teus olhos tem condições. Ou quem sabe você, não é, ouviu algo da parte do homem, de alguém que não tem condições, e você perguntou: Senhor, será que vai vir dele o meu socorro? Eu quero dizer que o teu socorro e o meu socorro não vem nem de um nem de outro. O nosso socorro vem do Senhor,
todos esses homens, nós homens, pesados em balança juntos, são mais leves do que a vaidade. São como nada. Mas nós temos um Deus, e Davi servia esse Deus. Ele inicia esse salmo com uma declaração de confiança no Senhor, somente em Deus. Leia comigo o verso 1 e o verso 2. A minha alma espera, espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei muito abalado. Ele é um alto refúgio, não serei grandemente abalado. O que nos chama a atenção é que o abalo vem, uma situação vem, mas nós não vamos perecer. Não vai vir sobre nós aquilo que nós não vamos suportar, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Davi entendeu o que Jesus, o que Paulo, eles ensinaram 1000 anos depois. A ansiedade não resolve nada. Olha em Mateus, inclusive fiz menção de Mateus de manhã. Abre em Mateus capítulo 6, eu fiz menção do 6,34. Vamos até Mateus 6, do verso 25 ao 34. Essa palavra, quem sabe você que está me ouvindo, você pode dizer, eu já conheço, mas essa palavra ela se renova sobre as nossas vidas, e ela vem e faz o que lhe apraz, ela não volta vazia. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O que nós temos ouvido mais nesses dias de pandemia? A preocupação com a economia. E nós, como servos de Deus, homens, também temos as nossas necessidades, mas nós não podemos andar nessa ansiedade. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? É feito um convite aqui, quem está falando isso é Jesus. O Salmo 62 é um cântico de confiança ao Deus de Israel, e aqui é o nosso Senhor, o nosso Salvador, falando, não é? Cochichando nos nossos ouvidos nessa noite: olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui não está falando a respeito somente do mantimento básico. A tua vida vale muito para o Senhor, você é valiosa para o Senhor. O Senhor muda tudo, e circunstâncias e palavras, para trazer ânimo para a tua vida. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, olha que coisa tremenda, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, como nos vestiremos. Nós sabemos aqui que está falando de uma situação básica, e quem sabe a tua ansiedade, a tua preocupação tem sido outra. Mas esse mesmo Deus que supre o faminto, que supre o sedento, que dá vestes novas àquele que está com as suas vestes rotas,
aquele que está nu, o Senhor cobre a sua nudez, a sua vergonha. É o mesmo Deus que fala contigo, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas o Senhor nos convida a buscar essa rocha primeiramente, essa fortaleza, confiar nesse Deus fiel, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. É isso que nós falamos pela manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por nada. E nós começamos a enumerar as prioridades, o Senhor já vai logo no básico da vida, que é o alimento, que é a bebida, e mais, em função do pecado, do homem se achar nu, pelo erro, o Senhor diz: sou eu que te cubro, sou eu que te visto, sou eu que troco as tuas vestes, sou eu que coloco uma mitra na tua cabeça, um anel no teu dedo, sou eu que cuido de você. Veja bem, Jesus está falando 1000 anos depois, o que Davi começou a adorar o Senhor, e adorar no momento difícil, no momento de perseguição, de traição. Junta-se o conselheiro idoso, aquele que acompanhou Davi no seu reinado, levanta-se o seu filho contra ele, e no momento de aflição, de angústia, ele se renova no Senhor. Ele fala que o Senhor é a fortaleza dele, é a rocha, é o refúgio, e no Senhor ele pode confiar. E não é diferente comigo e contigo. Se nós olharmos para Filipenses, abra aí Filipenses. Puxa, eu conheço essa palavra, lógico que nós conhecemos, que bênção que nós conhecemos, mas precisamos aplicá-la na nossa vida, vivê-la, descansar nela, confiar nela, colocar ela em grande conta. Do 4 ao 7, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha Paulo, o imitador de Cristo, trazendo essa palavra ao povo de Filipe, e essa palavra sendo renovada a nós mais uma vez nessa noite. Eu creio que, como alguns salmos, uma das palavras mais mencionadas nesse ministério, citadas nesse ministério: não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, mas junto com gratidão, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É o Senhor, meu querido, é o Senhor, minha querida. Nessa noite o Senhor nos leva, e eu convido você, volte ali no Salmo 62, a entendermos esse cântico, essa poesia, e aplicarmos em nossa vida. No verso 3 e 4, ele diz assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas com as suas entranhas maldizem. Ele estava dizendo aqui: não tem como confiar em homem, não tem, mas tem uma coisa, não vai prevalecer. O salmista, eu estou mudando a folha antes, Davi descreve aqui o esforço dos seus adversários nas suas tentativas.
E a sua pergunta é: até quando? E muitas vezes você pergunta assim: Senhor, até quando? E sabe o que o Senhor manda te dizer? Nessa passagem não sugere que eles continuarão se levantando contra Davi, que o adversário continuará se levantando contra você, te afligindo, e vai ver a sua tarefa completa. Mas na verdade, o que está dizendo aqui é o seguinte: eles nunca terão êxito, porque nós confiamos no Senhor. Por isso o Senhor nos convida, dizem: homens confiam em muitas coisas, outros confiam em outras coisas, mas eu escolhi você para fazer menção da minha palavra. E que menção é essa? A minha esperança está somente em Deus, dele vem a minha salvação. O que você tem conversado em casa nesses dias? O que você tem compartilhado, não é, com a tua alma nesses dias? O que tem te afligido? Porque algo tem acontecendo, uma palavra nem chegou na tua boca, e o Senhor já conhece. E sabe por que eu digo isso para você? Nessa tarde Deus mudou a palavra por tua causa. Parece que estava tudo pronto, estava tudo finalizado, estava tudo certo, e o Senhor falou: senta, porque eu quero falar contigo. E eu estou aqui ouvindo 2 vezes, porque aqui também diz: uma vez Deus fala, e 2 vezes nós ouvimos. Por que será? Por que será? O salmista aqui, quando chega, como eu disse, no 5, verso 5, e no 6, ele repete o refrão do verso 1 e 2. Só que há uma diferença, ele muda, ele usou aqui esperança no lugar de salvação. Olha aqui: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele é a nossa salvação, mas nós precisamos descansar nele, confiar nele. É um pouquinho de tempo e a obra será completa. Ele é o Deus da nossa salvação, mas ele é o Deus da nossa esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Aqui ele diz: jamais serei abalado. No 2 ele diz: não serei grandemente abalado. Aqui ele já diz: não serei abalado, ou jamais serei abalado. Por quê? Porque esse Deus, ele é a minha esperança, nele eu posso confiar, nele eu posso esperar. Ele é o Deus da minha salvação. O verso 8 diz o seguinte: confiai nele, ó povo. E olha o que fala aqui no 10: não confieis na opressão. Nós muitas vezes confiamos em tantas coisas e não depositamos, nos desgastamos e não depositamos a nossa confiança no Deus da minha e da tua salvação, o Deus da nossa esperança. Quando nós olhamos nessa forma numérica, uma vez, 2 vezes, porque o Senhor ele vem e começa a falar conosco, não é? Ele é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa, vaidade, não é? Os homens de grande eminência, tudo isso é vaidade. Mas quando ele chega para nós e diz: em verdade eu te digo, ele está confirmando a sua palavra. Ele está confirmando a sua palavra. E eu quero encontrar aqui onde está falando que uma vez Deus falou. No 11: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi. Uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Você vai ver esse relato, Jesus usando dezenas de vezes: em verdade eu vos digo. Porque na verdade ele está falando o quê? Serve para dar
ênfase à verdade pronunciada, semelhante à repetição usada dezenas de vezes por Jesus. Jesus usava esses termos e muitos não entendiam. Estava dizendo: confia, descansa, porque eu sou fiel, eu sou a única verdade. É isso que ele está falando aqui. Davi, quando chega no final desse salmo, você vai perceber que ele exalta 3 fatos, fundamentais sobre como ele construiu a sua confiança em Deus. Ele diz o seguinte: a ti também, Senhor, no 12, no 11 ainda, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus, Ele é poderoso, independente das circunstâncias que você tem vivido, Ele é poderoso. Mais do que isso, Ele é aquele que se apresenta com a graça, com a sua misericórdia. Nós não tínhamos condições nenhuma, nós fomos alcançados pela graça. Pela graça sois salvos. Quem está falando é um Deus de esperança e o Deus da nossa salvação. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso para que ninguém se ensoberbeça, mas que reconheçamos que nós somos falhos, pequeninos, pecadores, mas que nós servimos um Deus, que a Ele pertence a misericórdia. E mais, nele nós podemos confiar. Você, por muitas vezes, tem pensado em tomar atitudes, buscando solucionar circunstâncias, momentos que você tem vivido, e nós terminamos a leitura desse verso, e que bom que é um domingo à noite para você já entrar numa segunda-feira, no segundo dia da semana, sabendo que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra. Aquilo que você tem passado, Deus conhece. Em permanecer, em fincar a tua confiança no Senhor, em esperar no Deus da tua salvação, virá a resposta. Agora, se você tenha sido afligido ou afligida, saiba que é esse Deus que retribui segundo a cada obra. E era isso que o salmista terminava esse cântico dizendo: a vingança não será minha. Estava sendo traído, perseguido, momentos de angústia, mas ele confiava no Senhor, ele descansava no Senhor. E nós precisamos entender que esta rocha, porque ele diz: Ele é a minha rocha, é a minha defesa. Nessa rocha nós podemos confiar. Nós vamos encontrar, encerrando em Atos, no capítulo 4. Abra em Atos capítulo 4, quando Pedro e João se apresentam diante do Sinédrio. Eles dizem o seguinte: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A rocha da nossa salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens. A tua saída, o teu escape, a tua vitória,
a nossa saída, o nosso escape, a nossa vitória só virá de um: o Deus da nossa salvação, pelo qual devamos ser salvos. Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. O Senhor é aquele que conhece as tuas necessidades, e nós ouvimos no início dessa celebração o Salmo 139 que vem, esmiuçando tudo isso. A onipresença, a onisciência, a onipotência desse Deus, a rocha verdadeira, a pedra de esquina, pelo qual nós somos salvos. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados, nem pelo básico, nem por aquilo que você pensa que é muito. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar. Ele é o Deus da nossa salvação. Que você tenha, no início de semana, uma segunda quinzena cheia de novidades da parte do Senhor, em se aprofundar, em buscar, em dias difíceis, em dias de reclusão, em dias de afastamento. Falamos de manhã e queremos conversar a respeito disso. Muitos estão ansiosos para voltarmos, e eu quero dizer a você que algumas coisas ainda acontecerão nos nossos dias, na nossa vida, e nós precisamos atentar para os detalhes do que Deus está fazendo, falando, nos ensinando, para que não voltemos de forma alguma como estávamos antes. Essas mortes, esses óbitos, não só no Brasil, que passam de 40 mil, alguns estão achando normais, e tem servos do Senhor balançando a cabeça, falando: não é normal. Sim, não é normal. Deus está permitindo o momento, Deus está trabalhando com a humanidade, Deus está trabalhando com essa nação, e nós como igreja precisamos entender isso. Deus não perdeu o controle, mas Ele quer uma mudança das nossas vidas, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Ele quer que venhamos externar um testemunho que servimos um Deus fiel, e nós não voltamos ainda, não é por medo da morte, não é por isso, mas é por zelo pela tua vida, cuidado, e entendermos que essa obra precisa ser completa nesses dias. Estamos andando ainda preocupados com coisas que nós já deveríamos ter vencido há muito tempo, entendendo que um Senhor que cuida das aves, um Senhor que veste as ervas, que cuida de tudo, Ele não nos desampara, e muitos ainda têm duvidado disso, e sendo questionado da sua fé, muitas vezes se entristecem, se abatem, olhando para uma situação e pensando: não tem solução. Entrega nas mãos do Senhor, confia, e nós vamos ver o inimigo que tem te afligido, aquela sensação pesada, aquela afronta da parte do mal que muitas vezes tem procurado te entristecer, te abater, não terá êxito, porque no Senhor nós podemos confiar e descansar, porque é Ele que nos salva, é Ele que nos livra. Por isso eu quero conversar com você, me permita, como pastor. Qual tem sido a tua necessidade, meu irmão? Qual tem sido a tua dificuldade? Muitas vezes não chegam dificuldades ou necessidade de irmãos que não querem compartilhar, não querem muitas vezes, preocupar, mas eu quero dizer que nós estamos aqui como igreja, para orarmos juntos, para clamarmos juntos, mas também para não te despedir de mão vazia, numa necessidade. Precisamos tirar, se é soberba, se é arrogância. Eu quero crer que não. O que é? É timidez?
Nós vamos ver o Senhor abatendo o soberbo, mas vamos ouvir também o Senhor dizendo que os tímidos não herdarão o reino. Em função do quê? De compartilhar as suas necessidades com os santos. Longe de nós queremos ser melhor que você, mas nós fomos separados, e isso que é o santo, nós fomos separados para estarmos com você nesse momento. O que tem acontecido? Eu pergunto para você que tem passado por necessidade, e pergunto para você que de repente não está passando por necessidade, mas você tem deixado também, de cumprir com as suas obrigações com a casa do Senhor, numa oração, numa intercessão, num compartilhar. Eu não sei o que está acontecendo. Quem sabe você está numa expectativa de voltar para a igreja, como você imagina que vai abrir o Jequitibá, que vai abrir o subtenente, que nós vamos voltar às atividades físicas de uma academia. Nós estamos falando de uma organização espiritual, da casa do Senhor, do corpo de Cristo. A igreja não é esse prédio. Eu não sei nem se nós voltamos para esse prédio. Eu não sei se vai ficar pedra sobre pedra. Nós não sabemos o que pode acontecer. O que está acontecendo para você estar afastado, distante? São as aflições, nós ouvimos hoje. Confia, descansa. Terminamos essas celebrações fazendo a convocação para os dizimistas, ofertantes, que devem ser todos. Aquilo que chegar na tua mão, oferte ao Senhor, mas a começar da tua vida, do teu tempo, da tua disposição. Mas é isso, pastor, eu não tenho tido disposição. É isso, então nós queremos orar nesse momento. Muitas vezes ligamos, estamos preocupados, estamos abatidos. Orem, compartilha, vamos estar juntos. Você não vai ouvir do pastor, homem de pouca fé, ainda que se eu falasse isso, eu estava falando algo bíblico, porque o Senhor já fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Qual tem sido a tua preocupação? Qual tem sido a tua angústia? Nós olhando para a palavra, nós vamos ver homens vencendo esses momentos, famílias suplantando esses momentos. E porque eu e você não vamos vencer, mas é nele, é no Senhor, no Deus da nossa salvação. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor, o Senhor conhece a necessidade da minha irmã, do meu irmão, mas também nós confiamos em Ti, Senhor, porque basta uma palavra Tua e tudo muda em nossas vidas. Que não venhamos, Senhor, nesse tempo recuarmos de forma alguma, mas venhamos avançar, Senhor, porque a vitória, ela já foi decretada a nós. Nós temos sido ministrados a não confiarmos na nossa capacidade, na nossa robustez, na nossa força, e não confiarmos, Senhor, nas nossas riquezas. Uns confiam porque acham que têm, outros gostariam de ter para colocar a sua confiança e não tem. Se nós recebemos do Senhor, e é para continuarmos confiando no Senhor. Se nós não recebemos do Senhor, é para nós continuarmos confiando no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Visita agora, Senhor, meu irmão, minha irmã, esse lar que está preocupado, esse teu filhinho, essa tua filhinha que está preocupada, Senhor, preocupados com o dia do amanhã, e já foi dito, o amanhã pertence ao Senhor e basta cada dia o seu mal. É o Senhor que supre e nós não devemos andar ansiosos. Visita cada um deles nas suas necessidades e decreta ali, Senhor, a tua vitória, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente ao Senhor. Nós oramos, gratos pela vitória desta noite, dia do Senhor, como ouvimos na quarta-feira. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos continuar nessa peleja, nessa luta, nessa batalha, confiando que é o Senhor que está à frente. Amanhã nós teremos, se assim permitir nosso Deus, mais uma história
né, para as crianças, a hora da história, que você possa participar, compartilhar com alegria. Terça-feira, mais uma live das mulheres, tem sido um trabalho maravilhoso, uma bênção, tem alegrado o coração das irmãs, eu tenho certeza, daquelas que participam, que você possa participar também. Tem alegrado o meu coração, porque eu tenho entrado ali de espião, eu não tenho posto um nome fictício não, estou entrando ali com o meu nome mesmo, né? Elas não estão me saudando, não estão dando alô para a gente, né, homens? Mas eu estou vendo ali alguns irmãos entrando e tem sido bênção, e nós temos crescido com essas ministrações. Na quarta-feira o pastor Helder continua, né, com a história da igreja, e tem sido um tempo maravilhoso, a igreja de Cristo, não é? Ouvimos uma ministração tremenda nessa quarta passada, e eu creio que nessa próxima não será diferente. Quinta-feira sai aí, não é? Como que chama essa? Te faço um desafio para juniores, pré-adolescentes e adolescentes, e para todos nós, né? Que você participe também, e participe desse desafio, né? Buscando na Bíblia, né, a solução, a resposta, o conforto para a tua vida. Te faço esse desafio. Sexta-feira nós teremos mais uma convocação, né, para oração. Procure orar nas sextas-feiras, procure jejuar nas sextas-feiras, tire um dia, tire esse dia. A igreja não convoca para um jejum coletivo. Amados, isso é intimidade. Oração é intimidade. Nós vamos voltar, e eu quero dizer que um dos primeiros trabalhos que nós precisamos voltar é a reunião de oração. É a reunião de oração. Então, quando nós estivermos recebido da parte do Senhor esse sinal, nós voltaremos já com uma reunião de oração presencial. É isso que nós precisamos já de início, clamando pelo retorno do culto, para que o Senhor traga, não é, transformação nas nossas vidas, mudança, conversão. Amém, amados? E também nessa próxima sexta-feira, próximo sábado, nós teremos aí uma live dos jovens, uma live especial, não é? Vai ter a participação do pastor Elias e da Lívia Chumiski. Então que você possa se alegrar. E eu quero aqui, eu creio que se jovens não estão entrando na live dos jovens, não deve ter ficado nem no final desse culto, mas eu quero animar você, não é, que tem um jovem na tua casa, anime a ele a estar participando, não é, que você se disponha, jovem, a estar entrando ali, compartilhando, saudando os irmãos, fazendo pergunta. É importante. Lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e você vai falar: eu não tenho prazer nesses dias. É bíblico. Ou você busca o Senhor agora, ou vão acontecer circunstâncias que você vai falar: eu não tenho prazer na minha vida. Aí você vai ter que ter um reencontro com o Senhor. É isso que vai acontecer. É a palavra do Senhor não mente. Mas que você tenha uma semana abençoada, né? Que você tenha alegria em servir ao Senhor. Nós continuamos aqui de segunda às sextas-feiras, aguardando você que tem trazido dízimo, oferta, os gideões, missões, das 9 da manhã às 17 horas. Nós não estamos ainda, né, com aconselhamento presencial, ainda que numa emergência nós temos atendido, ou aqui, ou no lar, ou no hospital. Nós não temos parado, nós estamos trabalhando, ligando para as famílias, não é? E que você seja tremendamente abençoado com esse trabalho também e faça parte dele. Sabendo da necessidade de um irmão, muitas vezes não conseguimos atingir todos, que você possa entrar em contato conosco, e não vai ser, não é, demérito nenhum para aquele que não avisou e você avisou, para que nós possamos estar indo ao socorro do necessitado. Isso é igreja, isso é família, isso é corpo. Amém, queridos? Deus abençoe, uma semana maravilhosa a todos vocês, e vamos participar dos trabalhos da igreja. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre você o Senhor levante o rosto e te dê a paz, não só agora, mas eternamente também. E a igreja concorda, dizendo amém.
Amém.